Hoje, dia 13 de setembro de 2020, quero compartilhar com vocês uma palavra do trono, diretamente do trono, ao meu coração e ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Quero compartilhar o ensinamento com o tema A Parábola das 10 Virgens. Deus me fez enxergar esta parábola com uma profundidade que eu ainda não havia conhecido. Eu espero que nesta manhã também você seja impactado, assim como eu tenho sido impactado. E a ênfase da mensagem não é somente agregar conhecimento na sua vida, mas é te trazer uma consciência profética acerca do tempo que estamos vivendo. Estamos em um tempo profético. Estamos às portas de um mover sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos territórios. E conhecer esses movimentos do reino, através das Escrituras, nos traz uma posição privilegiada, nos coloca em uma posição privilegiada diante de outras pessoas. Não que a gente queira passar das pessoas, não é isso. Mas como a própria parábola das 10 virgens vai nos ensinar que existem pessoas prudentes e existem pessoas que estão sendo imprudentes ou insensatas. E essas pessoas que estão sendo distraídas com muitas coisas podem perder as suas oportunidades, podem perder o seu tempo de encontro com Deus. Eu quero compartilhar sobre isso, a parábola das 10 virgens, e o texto base, sem dúvida, é Mateus capítulo 25. Vamos entender o contexto dessa parábola hoje, pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. Então eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 25, que diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Algumas versões falam nécias. 5 delas, dessas 10 virgens, 5 eram prudentes ou entendidas, e outras 5 eram loucas, nécias ou ignorantes. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Ou seja, 5 dessas 10 virgens saíram com as lâmpadas, mas esqueceram o azeite. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, veja só, o esposo estava tardando. Vamos entender o significado dessa expressão, tardar. Porque a gente sempre ouve falar aí um ditado popular: Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Deus chega no tempo e ocasião apropriada, no tempo sinalizado, no tempo correto, no tempo oportuno. Deus não tarda, Deus vem no tempo preciso. Deus não vem no tempo humano. Deus vem no tempo oportuno, profético. O tempo de Deus, que no grego podemos chamar de kairos. Mas uma forma de entender o kairos de Deus é propósito. Deus vem no tempo de cumprir o seu propósito. E diz que, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, todas as 10 virgens descansaram, dormiram. Mas à meia-noite,
ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens que estavam descansando, repousando, se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vocês. Ide antes aos que vendem e comprem para vocês. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, veja só, as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Ou seja, essas 5 virgens, destas 10, 5 estavam preparadas. 5 virgens estavam com azeite. Não só ter o azeite, porque haviam as outras 5 também tinham azeite, mas tinha pouco azeite. Não se prepararam o suficiente para esperar o amado, para esperar o noivo. Mas 5 que eram prudentes e entendidas estavam preparadas. E quando o esposo veio, elas entraram para participar das bodas. E a porta foi fechada após elas entrarem. Houve um fechamento de porta, um fechamento de ciclo. Houve encerramento de processos, de etapas. Depois que as portas se fecharam, as que estavam fora já não podiam mais entrar. As que estavam sem azeite, foram comprar azeite, já não podiam mais entrar. Porque o tempo aí foi um fator decisivo para separar as que estavam preparadas e as que não estavam preparadas. E diz que quando elas voltaram, essas loucas que foram comprar azeite, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor. Depois que as 5 preparadas entraram com o amado no seu aposento, as 5 que haviam saído para comprar azeite também voltaram, querendo entrar. E chegaram a dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, o Senhor não conhecia essas 5 virgens loucas. Essas 5 virgens que faziam parte das 10. E nós vamos falar um pouco desses significados, dessa simbologia. O Senhor disse que não conhecia essas 5 que estavam entre as virgens, mas que não estavam preparadas. E se não estavam preparadas é porque não estavam em compromisso com o Senhor. Não conhecia o Senhor. Isso é muito sério quando a gente passa a entender que existe uma igreja entre a igreja. Que existe a noiva entre o que nós podemos chamar de movimento evangélico. Existe um remanescente em meio a uma sociedade que se diz cristã, teoricamente, mas que não está se preparando, que não está se relacionando com o amado, que não está comprometida com a palavra, que não está acumulando para si azeite. Nós vamos entender todas essas simbologias. Diz que o Senhor disse: não vos conheço. Então Jesus, depois de trazer essa parábola,
fala no versículo 13: Vigiai, pois, porque não sabem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, eu quero trazer aqui o entendimento de algumas simbologias fundamentais para se compreender essa parábola de forma profunda. Primeiro ponto. A que se refere essas 10 virgens? A que se refere 10 virgens nesta parábola? Nós sempre buscamos associá-la à igreja. As 10 virgens é a igreja. E eu não posso fazer esse tipo de comparação. Porque eu vou estar aceitando a ideia que entre a igreja, 5 da igreja, é louca e 5 é prudente. Então não é boa essa comparação, como sendo a igreja. Mas sim, posso comparar essas 10 virgens como sendo 10 estudantes, 10 discípulos. Aí tudo bem. Entre 10 estudantes, 5 tinham compromisso, eram entendidos, eram pessoas comprometidas, e outras 5 eram tidas como loucas, nécias, insensatas. Por que 10? Por que Jesus ilustra essa parábola com 10? Porque 10 tem uma representação muito importante dentro, né, do entendimento hebreu. 10 representa o número mínimo para se constituir uma congregação. Para se formar uma congregação de forma legal, se necessita pelo menos 10 estudantes, 10 discípulos. Na cultura antiga dos hebreus, a Torá, que não só representa a lei, mas representa os ensinamentos, as instruções, as ordenanças, os preceitos. A Torá, que também pode significar o chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, é uma forma que pode ser mencionada dessa forma, ainda que não seja totalmente correta, mas pode ser mencionada dessa forma. E é importante que para se ler a Torá, né, isso já é um costume antigo, antes do tempo de Jesus, e nós percebemos que quando Jesus fala essa parábola, ele fala baseado nesse entendimento do seu contexto sociocultural. Jesus sabia o significado do 10. Jesus sabia que uma congregação, para ser legítima, tinha que ter pelo menos 10 estudantes, 10 discípulos, 10 pessoas adultas. Não que as crianças estejam fora, não é isso. Mas necessitava ter 10 pessoas comprometidas com o que ia ser ensinado, para que não fosse simplesmente uma reunião sem propósito. Então, a essa congregação de 10 justos, no hebreu se conhece como minyan. Minyan é o número de 10 pessoas que são exigidos pela tradição, né, para se ler publicamente a Torá. Para se ler publicamente os ensinamentos da palavra. Para se fazer o que nós podemos traduzir de uma forma compreensível a um culto público. Ou até mesmo uma reunião, né, de pessoas que professam a mesma fé. Se era exigido o mínimo de 10 pessoas
E veja que interessante, qual é a simbologia da virgem? Quando a Bíblia fala de virgem, está falando de um estudante que está aprendendo as Escrituras desde o seu contexto original, desde suas raízes hebreias. Há um estudante que está ouvindo e aprendendo sem mescla, sem religião, que está aprendendo diretamente da fonte, da voz do Pai. Então, a esses estudantes se chama virgem. Recorde o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, 2. 1 Coríntios 11, 2, que diz: eu vos estou preparando como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. O apóstolo Paulo, numa função apostólica, numa função mestral, estava dizendo que estava preparando uma virgem que representa estudantes sem religião, sem mescla, que aprendem das Escrituras desde o seu contexto original, desde as raízes hebreias, embora isso não nos torne um judaizante. Mas o apóstolo Paulo estava preparando uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Marido em hebreu é o que se pode chamar de Hatan, marido, título dado também a um mestre das Escrituras. Então veja só, vamos entender esse contexto. Jesus começa a falar da parábola de 10 virgens, 10 estudantes que estavam aprendendo das Escrituras no seu contexto original, estavam aprendendo das Escrituras sem a religião, sem a mescla, mas ainda assim, entre essa congregação de estudantes da Torá, 5 estavam sem azeite. Ou seja, não é somente necessário conhecer as Escrituras desde as suas raízes hebreias, mas é necessário também ter o azeite, que representa a vida de Deus, representa a unção do Espírito, representa a consciência profética, representa o discernimento dos tempos. Porque, de outra maneira, a letra vai nos conduzir ao erro. A letra por si só cansa, enfada, mata. Precisamos também do azeite, precisamos também da unção do Espírito, precisamos também da unção profética, precisamos também saber fluir profeticamente. De outra sorte, não vamos conseguir nos conectar a esse tempo oportuno profético, a essas bodas que o Cordeiro está nos chamando, que está preparando para nós, para mim, para você, para que nós possamos entrar. E isso vai trazer um encerramento de ciclos e o início de um novo ciclo. Cinco eram nécias, tinham pouco azeite, ouviam da palavra, ouviam das Escrituras, no seu contexto original, acumulavam conhecimento, mas não conseguiram receber o azeite, a vida do Espírito. E por que não conseguiam receber o azeite, a vida do Espírito? Uma das palavras para azeite nas raízes originais é Shen. Shen. Shen significa azeite, também significa caráter. Ou seja, à medida em que a palavra molda, pole, forma o meu caráter, eu também vou adquirindo azeite. Azeite não significa
que eu preciso de alguém que impõe as mãos sobre a minha vida e venha me transferir unção, poder de Deus. Apesar de eu crer na transferência de unção, mas a forma legítima de adquirir azeite é deixando com que o caráter de Cristo venha a ser formado em nossas vidas, venha a ser formado na nossa vida diária, em atitudes que podemos manifestar a vida de Cristo, que podemos manifestar a palavra viva, sendo a resposta de Deus nesta geração, nesta sociedade. 5 virgens estudavam a Torá desde o seu contexto original, mas não tinham azeite, não tinham obras, não tinham vivência de fé. Eram pessoas que gostavam muito bem de adquirir conhecimento, de saber tudo aquilo que está sendo ensinado entre os grupos, os ministérios, as lideranças. Ele gosta muito bem do conhecimento, mas não lhe gosta que esse conhecimento lhe tire da zona de conforto, que venha lhe tirar, muitas vezes, da sua condição egoísta, da sua condição individualista, da sua condição, de como descrever isso? Da sua condição passiva à fé. A fé não é passiva, a fé é ativa. A fé não se baseia nas crenças, no que eu creio. A fé se baseia nas obras, naquilo que eu posso demonstrar, naquilo que eu experimento, naquilo que eu posso dar evidências e dar a conhecer. 5 destas virgens eram loucas, porque não perdiam a reunião de ensino, não perdiam a ministração da palavra. Estavam lá, recebendo conhecimento. Mas não deixavam o azeite ser formado em sua vida, que é o caráter de Cristo, que traz a unção divina. Mas 5 delas estavam sendo preparadas, e nós vamos ver, dentro do contexto total desse capítulo, que Jesus diz, fala depois dessas virgens, Jesus fala dos talentos, e a mesma continuação, o mesmo pensamento, aqueles que enterraram o talento e aqueles que multiplicaram o talento. Multiplicar o talento significa servir, significa se doar, significa dar a conhecer de Cristo, significa ser luz na sociedade. E depois que ele fala dos talentos, Jesus fala sobre aqueles que visitaram, que deram de beber, aqueles que deram de comer, e estes eram as verdadeiras virgens da Torá, aquelas que tinham azeite porque tinham obras, tinham demonstração de fé, e dessas outras que não tinham isso, não visitaram, não deram de comer, não deram de beber, acumularam riquezas para si mesmo, acumularam conhecimento para si mesmo e não para servir. Todo conhecimento que o Senhor nos traz não é para nós, é para servir. O conhecimento vem a nós como um talento, como uma habilidade, que vem com um propósito. E nós não podemos enterrar o propósito. Nós temos que fazer com que o propósito venha se cumprir e venha multiplicar na vida de outras pessoas, também ativando nelas os seus potenciais, ativando nela os seus desenhos, ativando nela a sua consciência profética, fazendo a congregação de Cristo crescer nos territórios.
Porque o Senhor chama a sua noiva para o seu aposento. É importante saber disso. As virgens não representam a noiva. A noiva estava já dentro do aposento, esperando o noivo. A noiva já estava na casa. As virgens estavam fora da casa. As virgens representam estudantes, discípulos. A noiva representa a Torá, representa a palavra, que é guardada em 7 selos, é guardada em um lugar protegido. A palavra não se coloca em público. Para que a palavra saia de onde ela está guardada, é necessário, pelo menos, uma congregação de 10 justos. Estou falando assim um pouco simbólico, mas eu espero que você entenda a mensagem. E essas 10 virgens que tinham azeite, tinham obras, eram estudantes da palavra, eram pessoas que tinham azeite, que tinham o caráter de Cristo, o caráter do seu mestre, do seu Messias, e também eram entendidas nos tempos. Qual é um sinal das virgens prudentes? São entendidas nos tempos. São entendidas nos tempos de Deus. Nos tempos marcados. Porque Deus não deixou o tempo humano, o tempo cronos, o tempo que Deus deixou para o seu povo se chama tempo festivo. Tempo de propósito. O que no hebreu se chama moed, ou moedim no plural. Tempo marcado, tempo sinalizado. Tempos proféticos. Onde está isso, pastor? No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número... Deixa eu abrir aqui para dar referência exata. Gênesis capítulo 1, versículo 14, diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação. Para que são os luminares? Para haver separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Em algumas versões diz que sejam eles para dias, para anos e para moed. Aleluia. Shalom a todos aí que estão entrando. Profeta Brian, pastor Amarildo, Deus abençoe vocês. Então, a palavra moed significa tempos sinalizados, tempos oportunos, tempos proféticos. Deus deixou sinalizado os luminares, o sol e a lua, e as estrelas, para serem testemunhas dos seus tempos. Vamos entender isso um pouco mais profundo. É importante saber, né, que o calendário bíblico que fala dos tempos bíblicos se baseia na lua. Tem a lua como a sua bússola, não o sol. Por quê? Pelo simples fato, se a gente olha para o sol, praticamente todos os dias o sol está no mesmo lugar, somente variando de acordo à hora do dia. Mas o sol geralmente nasce no leste e se põe no oeste. Geralmente, ao meio-dia, o sol está sobre as nossas cabeças.
E se formos olhar para o sol para medir o tempo, não há como. É necessário todo um equipamento moderno para saber posição de sol e olhe lá. Mas podemos medir o tempo observando a lua. A lua, sim, é uma bússola para discernir os tempos bíblicos, os tempos proféticos. Por quê? Porque a lua, ela existe em 4 fases principais: lua nova, crescente, lua cheia, minguante, e aí depois de novo, lua nova. E nisso se baseava o mês bíblico, nessas 4 fases da lua. O mês sempre começando na lua nova e sempre também encerrando na lua nova. E a lua cheia é o meio do mês. Porque a lua muda de 7 em 7 dias. Em uma semana. As fases da lua geralmente vão mudando. E, por exemplo, a Páscoa, dia 14 de Nissan, ou 14 de Abib, porque Abib é hebreu e Nissan é arameu. 14 de Abib nos recorda uma festividade bíblica, um moedim, que é o moed de Pessá, de Páscoa. A Páscoa do Senhor, que ocorreu por primeira vez no Egito e que resultou na libertação dos hebreus desse sistema faraônico de escravidão e que os permitiu sair ao deserto e passarem por um tempo de processo de formação. Ou seja, Páscoa sempre vai cair no primeiro mês bíblico, que é o mês de Abib e Nissan, lua cheia. Sempre. Portanto, através desses sinais que Deus deixou em Gênesis capítulo 1, versículo 14, lua, sol e estrelas, e o sol, ele é a luz principal, porque se nós podemos nos basear pela lua é por causa do sol, mas nós não podemos olhar diretamente para o sol, mas sim para a lua, para saber os tempos bíblicos. Outra festividade muito importante que está às portas. Hoje é dia 13 de setembro, no calendário greco-romano. Mas nós estamos no mês bíblico de Elu, o 6º mês, que é chamado também o mês, né, de retorno. Um mês no qual Deus chama o seu povo, né, a um tempo de techuvá, de arrependimento, porque o rei está no campo. Porque Deus saiu ao encontro do seu povo. Estamos em um tempo de favor, é um tempo de oportunidades. Mas veja que interessante. No dia 17 de setembro, será a próxima lua nova. Essa lua nova, do dia 17 de setembro, que vai ser entre 17 de setembro e 18 de setembro, essa lua nova vai marcar o último dia do ano 5780 do calendário hebreu e também o primeiro dia do ano do ano 5781 do calendário hebreu. Ou seja, vai haver um encerramento de ciclo, um encerramento de tempo e o início de um novo tempo. E precisamos ativar a nossa consciência profética para não ser como essas 5 virgens insensatas, que apesar de estarem ouvindo a Torá, de estarem ouvindo a palavra, não deixaram o azeite, a vida de Deus, o caráter de Cristo
ser formada em suas vidas. Por isso, precisamos estar atentos aos tempos de Deus, não para querer entrar no lugar, na revelação do outro. Não é isso. Eu estou falando de buscar em Deus a sua revelação pessoal, aquela revelação que vai te colocar para dentro das bodas, que vai te trazer a revelação do amado, que vai te trazer o azeite e através desse azeite, dessa unção profética, vai te levar a um novo nível de compromisso com o Messias. Portanto, nesta próxima lua cheia, que vai ser o encontro do último mês do ano bíblico hebreu, que é o dia 28 de Elu. Isso ocorre nos anos convencionais, nos anos bissextos hebreus, é no dia 29 de Elu, que se encontra com o primeiro dia do 7º mês de Tisrei, que é chamado também o Ano Novo. Ou seja, é uma data muito importante. É uma data que nós podemos chamar de o Dia do Senhor. E onde está isso na Bíblia, pastor? Levítico, capítulo de número 23. Abra comigo, Levítico, capítulo 23, onde vai nos falar das festividades dos Moedim de Deus. Versículo de número 24. Que diz assim: fala aos filhos de Israel, Levítico 23, 24. Fala aos filhos de Israel dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil, ou seja, nenhuma obra de escravidão fareis, mas ofereçam ofertas queimadas ao Senhor. Ou seja, esse primeiro dia do 7º mês é também o último dia do 6º mês. Ao encontro do último dia com o primeiro dia. E esse último dia, que é o dia 28 de Elu, que cai dia 17 de setembro, é também o mesmo dia, biblicamente falando, o dia 18 de setembro. É um dia só. E nessa festividade, há uma festividade bíblica chamada Yom Teruah. Yom Teruah significa o toque das trombetas. O toque dos chofares. E nesse dia há uma tradição de se tocar o chofar de pelo menos 100 vezes. Mas eu não quero falar da tradição, mas eu quero falar do significado profético de tocar o chofar em Yom Teruah. O significado profético é porque nesse dia é o dia do dia do Senhor, dia da preparação do Senhor. É o dia da volta de Cristo, do Messias, e eu vou explicar por quê. É o dia em que simbolicamente representa o dia em que Moisés voltou com as segundas tábuas, anunciando o recomeço. É um dia que fala de perdão de dívidas, de perdão de pecados. É um dia que fala de remissão. Por isso fala que é o dia do Senhor. Porque para isso foi que Cristo veio. Para salvar o que se havia perdido. Para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos. Para declarar o ano aceitável do Senhor e assim fazer com que possamos ter um recomeço e um bom ano.
Aleluia! Então, é importante compreender esse significado que diz que nesse dia de Yom Teruah é o dia em que os mortos ressuscitarão, mortos espirituais, mortos no propósito de Deus, até mesmo mortos físicos. É o dia da ressurreição, o apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Tessalonicenses. Vamos abrir aqui, 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, acho que é 1 Tessalonicenses 4, deixa eu ver aqui. Primeira Tessalonicenses 4:16. Vamos ler a partir do 15. 1 Tessalonicenses 4:15 em diante. Diz assim: Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e juntamente com ele iremos às nuvens, encontrar-se com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui está falando do dia do Senhor, da vinda de Cristo, o dia da ressurreição, o dia do arrebatamento. E eu não falo do arrebatamento como muitas pessoas ensinam, mas o arrebatamento fala de entrar em um tempo no aposento do Senhor, de entrar um tempo neste lugar onde somente as virgens com azeite, estudantes que têm a palavra, mas também têm o espírito profético, têm o caráter de Cristo, vão entrar a esse tempo de intimidade, a este tempo de comunhão, a este tempo de estar desfrutando da mesa do Senhor. Aleluia! Que tremendo! Que tremendo é poder estar nesse lugar de privilégio. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Pelos méritos do nosso Messias. E estamos à beira disso. Ai, pastor, mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem sabe a hora da vinda do Senhor. Não é isso que Jesus falou? Ninguém sabe o dia e a hora. Somente meu Pai, que estás no céu. Você sabe por que Jesus disse isso? Porque a única festividade que não se sabe o dia e a hora, porque cai na lua nova. A lua nova, se você observar a lua nova, a lua está escura. A lua nova é como se a lua nem existisse. Está totalmente escura. E embora hoje você, para saber a hora, você possa usar o seu relógio, anos atrás não existia isso. Se baseava nos luminares para saber o dia e a hora. Então Jesus diz, o dia e a hora ninguém sabe. Por quê? Porque o dia do Senhor, Yom Teruah, o que vai marcar o encerramento de um ciclo e vai marcar o início de um novo ciclo, cai exatamente na lua nova. Cai exatamente em um tempo onde a lua está escondida. Não como Páscoa, que cai em lua cheia. A festividade Yom Teruah cai na lua nova. Por isso não se sabe o dia e nem a hora. E assim o Senhor nos diz, estejam preparados.
estejam preparados, não somente com a palavra, porque muitos estão ouvindo o mesmo ensinamento. Mas a ênfase aqui dessas 10 virgens não foi porque não tinham a palavra, não é porque não ouviam corretamente, é porque lhes faltou o azeite. O que é que pode tirar uma pessoa de um tempo profético? O que pode tirar uma pessoa de um tempo oportuno? A falta do azeite. Por isso, meus amados, eu não quero que vocês somente estejam ouvindo a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, e adquirindo crenças, mas que vocês possam também buscar o azeite, a vida de Deus, dar frutos na palavra, deixar o caráter de Cristo ser formado em sua vida. Porque isso é o que vai garantir a sua entrada nas bodas do Cordeiro. Muitas pessoas estão indo às igrejas, estão se congregando, estão cumprindo as suas obrigações religiosas. Mas eu quero te chamar a atenção para o restante dessas duas parábolas que Jesus continua a falar. Jesus continua a parábola dizendo que um homem ia sair da sua terra, ia partir da terra. Eu vou me ausentar daqui por um tempo. E eu vou deixar a minha herança. E eu vou deixar o que eu tenho na mão de outras pessoas. E a um eu vou dar 5 talentos. A outro eu vou dar 2 talentos. E a outro eu vou dar 1 talento. E o Senhor partiu da terra deixando representantes ali, com os seus bens, com as suas riquezas, com os seus talentos. E passando o tempo, o Senhor volta. E quando o Senhor volta, vem prestar conta com o que esses homens que receberam a sua herança, o que é que eles fizeram com tudo que tinham recebido. E diz que aquele que tinha 5 talentos multiplicou para mais 5. E o Senhor disse: você é um servo bom e fiel. Por causa disso, no muito te colocarei. E diz que o outro que tinha 2 talentos falou que multiplicou e conseguiu mais 2 talentos. E o Senhor disse: bom servo e fiel. Sobre o pouco foi fiel, sobre o muito te colocarei. E diz que aquele que recebeu 1 talento, diz que ele, conhecendo o Senhor, mas veja só, que eu quero te chamar a atenção, esse que recebeu 1 talento conhecia o Senhor de uma forma equivocada. O Senhor deu 1 talento para ele, para que ele pudesse realmente ter uma escola. Porque Deus é um Deus de abundância. Por que Deus deu só 1 talento para este homem? Por quê? Porque a mentalidade daquele homem era tão medíocre, tão pequena, que o que ele alcançou foi receber aquilo que a sua fé lhe permitia ter. Ele recebeu 1, e aquele que ele recebeu, ele enterrou. Porque ele disse que ficou com medo de perder aquilo que o Senhor havia lhe entregue, havia depositado em suas mãos. Ou seja, o Deus dele era o medo. O Deus dele era a mediocridade, era a miséria. Ele tinha uma fé pequena. Ficou escondendo porque tinha medo que o Senhor voltasse e viesse prestar contas. E o Senhor disse: servo malvado e infiel. Por que você não colocou pelo menos no banco, para que quando eu voltasse eu receba com juros? Ou seja, foi um mau investimento que eu fiz na sua vida. E Jesus estava falando isso
Capítulos anteriores sobre não lançar pérolas a porcos, não dar alimento aos cães. Ou seja, não ensinar a palavra, a revelação para pessoas que não querem multiplicar talento, que não querem servir ao reino, que não querem praticar o que estão aprendendo, não querem ser formados no caráter de Cristo, não querem servir ao próximo. Está falando sobre uma raça de pessoas que querem conhecimento de Cristo, mas não querem ser parecidos com Cristo. Por quê? Porque tem outros senhores. Não são da genética de Abraão, a genética da abundância, da generosidade. E se Abraão teve isso, quanto mais Yeshua, o nosso Messias, que diz que ele ficou pobre para nos tornar ricos. Ele se esvaziou de si, do seu depósito, do que tinha. Jesus, tudo que recebeu do Pai, ele disse: o que eu tenho recebido de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Eu estou dando para vocês do mais valioso do que eu tenho, do meu depósito profético, do que eu recebi de meu Pai. Esse é o caráter do Messias. O Messias, a ênfase dele era fazer com que uma geração avançasse, que uma geração entrasse num tempo profético, num tempo oportuno. Se hoje temos o privilégio de conhecer tantas coisas, é porque o Messias doou a sua vida por nós. Eu quero que essa palavra entre no seu coração e faça você rever o seu conceito de cristianismo, de ser filho de Deus. Não sejamos egoístas, enterrando o talento, guardando para nós os tesouros que o Senhor nos deu. Isso é egoísmo. Nós estamos nesta terra para ser embaixadores de Cristo, embaixadores do Evangelho, anunciadores de boas novas, para ser luz neste mundo e ser sal para esta terra. E Jesus conclui Mateus 25 dizendo: tiveste fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive frio e não me agasalhaste. De que adianta ser um estudante da Torá e não ser um praticante da justiça? De que adianta ser um estudante da Torá e não ser um praticante da justiça? O nosso Messias nos disse: busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. A justiça das Escrituras tem que estar como prioridade em nossas vidas. Não devemos buscar adquirir conhecimento para acumular conhecimento, mas sim para crescer no entendimento de justiça. Como praticar justiça? Como ser um instrumento de cura, de restauração? Como ser um intercessor, o embaixador de Cristo? Tempos estão se encerrando e tempos estão iniciando. Preparem-se. Preparem-se para a vinda do Senhor. Porque Deus há de julgar os vivos e os mortos. E aqueles que praticaram as boas obras, a justiça, esses entrarão na vida. E aqueles que viveram para si, infelizmente, não poderão entrar. Não poderão entrar.
no que o Senhor tem preparado. Um tempo de boda, um tempo de comunhão, um tempo de estar com o amado, com o Messias. A noiva está em casa. A noiva está em casa e nunca saiu de casa. Aleluia. As virgens que são os estudantes precisam estar não só ouvindo as Escrituras desde as suas raízes, desde o seu contexto original, mas precisa praticar. Precisa caminhar em justiça. De outra forma, a sua fé é uma fé morta. Quero orar por você, já para encerrando esta mensagem nesta manhã. Pai, te dou graças, Senhor, por esta palavra que veio ministrar os nossos corações, Senhor. Pai, nesta manhã eu oro para que os nossos amados irmãos, ouvintes, discípulos, seguidores, Senhor, venham compreender esta palavra de acordo ao propósito do Senhor para a vida de cada um. Senhor, que estejam preparados para o tempo oportuno, para o tempo do encontro, para o dia do Senhor, para a vinda do Senhor. Porque sabemos que há poucos dias a voz profética do Messias, representado pelo chofar, será tocado, anunciando perdão de dívidas, anunciando perdão de pecados, anunciando, Senhor, encerramentos de processos para inícios de novos processos, de novos ciclos e novas etapas. Pai, nesta hora eu intercedo pela vida dos nossos irmãos, assim também, Senhor, como da minha casa, da minha família, dos meus parentes, das nossas cidades, do nosso país, o Brasil, e as nações. Pai, te pedimos, Senhor, que a voz do Messias seja conhecida entre essa geração. E que a voz do Messias, Senhor, venha de fato cumprir o que foi descrito, o que foi profetizado em Isaías 61. Que o Espírito do Senhor vem através do ungido para anunciar liberdade aos cativos, cura aos enfermos, visão aos cegos, para pôr em liberdade os cativos e oprimidos. E o ano aceitável do Senhor, o ano de favor de Deus. Declaramos, Senhor, que estamos encerrando um ano de acordo às Escrituras. O calendário romano, Senhor, ainda vai encerrar em dezembro, mas nós já estamos nos preparando para encerrar este ano. Senhor, e que o Senhor possa nos introduzir em um ano doce, agradável. Pai, em um ano, Senhor, de favor, de graça. Porque já não queremos caminhar da mesma maneira, Senhor. Queremos praticar a justiça. Queremos cumprir a Tua vontade, Senhor. Queremos ser luz e sal sobre esta terra. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida de cada um, de cada irmão, irmã, cada discípulo, cada pessoa que está nos assistindo, Senhor. Em nome de Jesus. Que as suas consciências proféticas sejam ativadas. Que os ouvidos possam ser despertados para ouvir a voz do Messias. E assim possam discernir os tempos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Senhor possa acrescentar sobre a vida de cada um o azeite. Pai, eu oro para que o azeite seja derramado sobre a cabeça dos meus irmãos. Declaramos, assim como a parábola daquela viúva que estava cheio de dívidas, mas que tinha um azeite dentro de casa. E o profeta disse àquela viúva: mulher, pede vasilhas emprestadas e derrama azeite sobre essas vasilhas, porque assim diz o Senhor, que o azeite se multiplicará. Pai, eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos, para que o azeite se multiplique na vida deles, para que a unção profética se multiplique na vida deles, para que a consciência profética se multiplique na vida deles, em o nome de Yeshua HaMashiach. E assim venha multiplicação, venha provisão do Senhor, venha sobrenatural de Deus,
venha a manifestação da vida e do caráter de Cristo sobre a vida deles e as suas casas, em o nome poderoso de Jesus. Aleluia! Em nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Em nome de Yeshua HaMashiach, que você possa ficar com esta palavra em seu coração e que você possa dar uma resposta a Deus. Ainda há tempo de você preparar o azeite. Não deixe para comprar o azeite na última hora, quando a trombeta soar, quando a voz profética dizer: o amado já veio e você está sem azeite. Você tem tempo de preparar o azeite, de comprar o azeite. Ou seja, de buscar o encontro com Deus e se consertar com Deus e de buscar no Senhor a direção do que Deus quer que você entenda para este novo ano. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor Jesus seja sobre você e a sua casa. Em o nome do Senhor, receba o nosso abraço e até a próxima transmissão. Shalom.